E vendo, tá ouvindo? Opa, e aí? Tudo bem? Beleza? Beleza. Tá, meu filho, eu tô bem, mas eu... Tô ouvindo legal. E você, tá ouvindo? Tô vendo que eu acho que agora... Tá dando umas cortadas no teu som aí. Então, agora... Ouve? Consegue ouvir? Vou tirar o fone. Ouve agora? Ô, Volta aqui. Tá me ouvindo? eu tô ouvindo meio cortado. É, parece que tá meio E com um agora? problema na conexão, parece, cara. Deixa eu ver. E agora? Agora melhorou? Melhorou bastante. Acho que era o fone, então, o problema. Acho que era isso aí. Como é que Adriano! tá em Porto Alegre? Muita chuva. Tá muita chuva em Porto Alegre? Não, cara, faz horas que não chove. Tá um calorão aqui que não acaba mais, velho. Falou em São Paulo, agora tá dando uma esfriada do nada. Pô, tomara que esfrie aqui, cara, porque, tá muito quente. Eu gosto do verão, mas pra estar na praia, não pra estar na cidade, cara. Porque, aqui, quando é calor é foda. Quando é frio é foda e quando é calor é foda. Não tem meio termo aqui pra gente. Adriano, primeiramente, cara, Meu queria te irmão, agradecer, cara, por ter aceitado o convite aí pra gente trocar uma ideia sobre principalmente sobre os festivais de rock, né, o livro, mas sobre todos os livros que tu lançasse aí, inclusive esse dos jogos, 100 grandes jogos de futebol, que são bem legais também, não, apesar do foco aqui ser o rock and roll, mas o futebol também bem legal. Então, cara, brigadão por ter aceitado o convite aí pra gente trocar essa ideia. eu que agradeço primeiro, né, por esse convite. E, né, vamos aí, né, as lives agora, pós-pandemia, viraram moda. É. Adriano, para a gente começar o papo, cara, deixa eu te perguntar o seguinte. Antes da gente falar sobre o livro, sobre tua carreira como escritor, como é que pintou, cara, o lance da música, principalmente do rock, na tua vida? Como é que entrou isso na tua vida, assim, o rock and roll? Olha, pelo que eu me lembro, eu muito criança, né, vamos dizer 9, 10 anos, vendo uma reportagem sobre rock. Então apareceu os anos 50, aquelas motos, aqueles carros, a dança rockabilly e todo aquele universo. E eu me fascinei por aquilo, né? Tanto que até hoje eu frequento festa rockabilly.
Na sequência dessa reportagem, apareceu o Festival de Woodstock. Aquele monte de hippie, fumando aquele cigarro que na época eu achei que era cigarro. O pessoal sem roupa, Jimi Hendrix apavorando no palco, The Who. E eu lembro que foi meu primeiro impacto, né? Só que tem uma coisa. Naquela época, não tinha internet. Não tinha uma MTV. Eu não sou jovem. Eu não sou uma pessoa jovem. E aí o que acontece? Ficou só na memória. Aí meu pai me deu um disco chamado 25 anos de rock and roll, que era a idade da época. Era uma coletânea dupla, com artistas como Elvis, o Chuck Berry, Little Richard, o Ed Cochran, o Jenny Vincent. E aí eu comecei a curtir aquilo. Só que depois, com o tempo, né, comecei a ouvir outras coisas e meio que... Mas aí teve o Queen veio pro Brasil, o Kiss veio pro Brasil e começou a bater o interesse. Álbuns de figurinha da época de heavy metal que surgiam aqui em São Paulo, no Brasil, né? E figurinhas do AC/DC, do Iron, do Whitesnake, do Twisted Sister, do Def Leppard. E você sempre procurava algum garoto da sua idade que tinha um irmão mais velho que tinha um disco daqueles, pra você conhecer. Era assim antigamente, né? Não é hoje que vai no Spotify, no YouTube, e você baixa uma discografia inteira. E eu lembro do Rock in Rio 1, né? Eu curtia bandas mais pop da época, como o B-52, o Gogol, estava na onda, o New Wave, mas assistindo na TV o Iron, o Whitesnake, o Ozzy, o Scorpions, me fascinou demais. Eles são mais pesados, né? E de lá, comecei a gostar, a curtir. Quando eu fiz 18 anos, comecei a trabalhar, comecei a frequentar a galeria do rock, final dos anos 80, comprar disco, conhecer os estilos, o que é o heavy metal, o que é o punk rock, o que é um som mais anos 80, o que é um som, uma banda dos anos 50 e 60, o que é um rock progressivo. E começou essa garimpagem, né? E assim, o lance de escrever, cara, escrever sobre música. Eu me lembro de ti na Rock Brigade, né, cara? Eu lembro das tuas resenhas, reportagens lá na Rock Brigade. Também não sou muito novinho, não. Também já não vai na primeira fervura, assim. Eu lembro da Rock Brigade ali, teu nome ali, Adriano Coelho e tal. Mas o lance de escrever, cara, sobre música, também veio dessa paixão de gostar, assim, porque eu conheço muita gente que adora, mas, cara, não suporta escrever, né, cara? E pra escrever, o cara tem que gostar bastante, né? Eu trabalhei na Rock Brigade de 2000 a 2004, né? Fez 20 anos, quase 20 anos que eu já não estou mais lá. Sim. E, ó, Steve Littlefinger, amigo meu, Toninho, que é do punk rock, ó, Steve Littlefinger, já veio com os punk raiz aí. Então, o negócio é o seguinte, negócio de escrever, eu vou ser sincero, eu nunca tive uma habilidade para muita coisa. Então, por exemplo, eu adorava, quando era criança, praticar esporte, mas eu não era... a minha natureza não ajudava a jogar futebol. Quando eu passei de uns 20 anos, eu tentei ser músico, também não consegui. Então eu comecei naquelas de querer estudar aquele assunto. Eu comprava muita revista Placar, caramba, comecei a comprar revista Bis, revista Rock Brigade, comecei a me interessar pelos assuntos, já que eu não tenho na prática, vamos pela teoria. E daí desenvolveu essa ideia, né, de quando eu me tornei adulto, de querer ser jornalista. Porque além do futebol, do rock, que são minhas grandes imagens, era muita coisa que eu gosto. Eu, por exemplo, gosto muito de assistir documentários sobre o mundo animal. Eu gosto muito de ler sobre artes plásticas. Então, como eu vi que era muita coisa que eu gostava, mas a minha habilidade não ajudava, eu resolvi escrever, né? E aí eu comecei, eu entrei na faculdade em 93, só que quando eu entrei no jornalismo, a faculdade era muito longe, eu optei letras, aí fiz 2 anos e não gostei, e depois eu fui para o jornalismo em 95, e me formei em 98. E de lá, logicamente, que eu fui desenvolvendo a escrita, né? E o convite para a Brigade, como é que pintou, cara? Cara, foi uma das coisas mais loucas do mundo. Eu falo para todo mundo que foi um presente de Deus. Porque foi o seguinte, eu já estava com 29 anos, tinha me formado, trabalhava no comércio com meu pai, a gente trabalhava com piso e azulejo. Antes disso eu trabalhei na zona cerealista no Brás.
E sabe como é que o Brasil tem preconceito com idade, né? Os 30 anos chegando, não aparecia nada, né? E o medo de não trabalhar naquilo que você gostava. Aí depois teve aquele Mundial de Clubes da FIFA, né? Aqui no Brasil, que o Corinthians, né, ganhou um convite de presente para participar. E eu fui chamado para trabalhar meio que de graça. Eu aceitei a proposta, né? Conheci o time do Real Madrid, o time árabe lá, o Al Nassr. E aí eu fiquei meio que cutucando a galera para trabalhar, né? Para o Marcelo, lá do Rio de Janeiro, né? Aí, Marcelo, teu Flamengo não vai, cara, só toma pau. Aí começou essa parada aí, né? De garimpar. E eu tinha uma amiga minha, a Zete, que ela é bem mais velha que eu. Ela tem quase 20 anos a mais que eu. Namorava até um amigo nosso lá do bairro. E ela estava sumida, ela era vizinha lá da praia. Né? Minha família nós tínhamos um trailer no litoral norte. E aí um dia falaram que ela queria falar comigo. E fazia mais de 10 anos que a gente não se via. 10 anos, uns 2 anos que a gente não se via. Aí eu encontrei com ela numa muvuca lá da praia e falei. Ela falou, não, que eu queria te oferecer um emprego. Aí eu peguei e falei, porra, legal. Do que é? Ela trabalhava na Enciclopédia Britânica. Na Enciclopédia falou, não, numa revista. Eu falei, pô, que legal. Numa revista? Qual é o assunto? Ela falou que você gosta, rock and roll. Falei, nossa, mas qual é o nome? É uma revista nova? Ela falou uma tal de Rock Brigade. Eu quase caí pra trás. Ela tinha, assim, ela era concunhada da ex-esposa do Toninho. Eu falei, mas como é que você foi parar lá? Não tinha nexo, que a Zete era do pagode, do axé, né, do sertanejo. E aí ela me indicou. Aí quando foi, eu liguei para a Rock Brigade, falei com a Isolda, eu tinha feito uma matéria 4 anos antes na Rock Brigade, para a faculdade. Uhum. E aí aceitei o desafio e eu entrei para vender anúncio, e não para escrever. Mas eu me envolvi na parte de fotografia, na parte de resenha, você deve lembrar disso. Sim. E eu vou te falar, foi um dos melhores momentos da minha vida. Na época estourou muita fofoca, né? Porque houve uns atritos, né, com o dono, porque sabe como é que é? O nosso mundo é muito underground. A galera às vezes não leva como trabalho, com seriedade. E eu comecei a fazer umas exigências, porque eu já estava 4 anos lá. E aí eu tive problema com o Toninho, mas graças a Deus isso é 100% passado. Eu, Toninho, tive o prazer de assistir o Judas Priest com ele agora no festival do lado dele, chamando ele de velho, falando de futebol, e Toninho já foi, né? Mas foram 4 anos fantásticos. Conheci muita banda, viajei muito, trabalhei no Rock in Rio, quer dizer, não dá nem para falar. Foi assim, uma realização, foi um presente que Deus me deu. E tu lembra, assim, de alguma matéria que te marcou mais, assim, algo que realmente te marcou nesses 4 anos, assim, que possa dizer assim, pô, essa foi aquela matéria, resenha, sei lá, que, cara, foi a matéria do Adriano Coelho para o Rock Brigade. Mandar um abraço pro Serginho, que tá aí, meu irmão, Rodrigo. Serginho é do sertanejo, vai estar aqui. Para me cutucar. Olha, uma das situações engraçadas foi com a banda Korn, na coletiva do Korn, né? Tava aquela explosão do new metal. E a galera do heavy metal mais tradicional tava pegando um pouco no pé deles, né? Aquela coisa de um estilo falar mal do outro, aquelas coisas de gerações, né? Mas na época o Jonathan andou falando umas besteiras, que não queria tocar com o Iron Maiden, porque o Iron Maiden era uma banda muito metal, e eles eram de um outro universo. Aí chegou na coletiva de imprensa, eu peguei e falei pro Jonathan, eu falei pro tradutor, eu falei, ó, traduz pra ele. Jonathan, quem você pensa que você é pra alfinetar o Iron Maiden? Puta, aí ficou mó clima, né? Aí a molecada, a metade me olhou feio, e o pessoal mais velho gostou da pergunta. Aí o Jonathan falou assim, como sempre, não é bem assim, a imprensa aumentou, eu falei só que era um festival, eu achei que o Iron Maiden não tinha a ver com aquele festival, e eu não tenho nada contra o Iron, o pessoal exagerou. Aí depois eu entrevistei os 2 guitarristas, gente finíssima, eu não ia no show, eles me obrigaram a ir no show, fizeram a assessora dar um ingresso para minha pessoa, né? Foi naquela época o baixista, né, que virou evangélico roxo, né, que foi tomar banho no Rio Jordão, né? Na época ele não estava convertido ainda. E eu fui no show, não é muito a minha praia, o Korn, mas legal, mas foi essa daí. Eu levantei e dei aquela alfinetada assim no fígado dele.
Porque na época eu tava falando muita besteira, né? Muita besteira que ele tava falando. Sim. E cara, tendo trabalhado 4 anos na Brigade, a Brigade sempre foi uma referência, né, cara? Pra quem, talvez a gurizada de agora, o pessoal de agora conheça apenas o site, mas, cara, é impossível ter alguém que goste de heavy metal no Brasil com mais de 30 anos que não tenha lido a Brigade, né, cara? 35 anos, talvez. A Brigade era a Bíblia. A gente pegava, olhava as resenhas ali e ficava imaginando como é que era o som na época que a gente ainda esperava, sei lá, 1, 2, 3 meses para tentar conseguir o disco, né, cara? Era aquele... Hoje, antes de sair o disco, já tá na internet, tu vai ali e pega, perde um pouco daquela magia que a gente tinha antigamente. Mas tu escreveu durante 4 anos na maior revista do Brasil na época, né, cara? Como é que tu percebe hoje, Adriano, esse lance da imprensa musical? Porque a gente vê muito assim, ó, a galera tenta... lá nos anos 80, né, tinha muito aquele lance da união, que se pregava a união, mas não existia muito a união. Nos 90, então, parece que deu uma separada legal, né? E depois parece que nunca mais uniu. Existe alguns nichos e tal, mas a gente vê que a imprensa, ultimamente, cara, ela tem focado em dividir ainda mais as coisas. Porque não basta o heavy metal ter os seus nichos, né, cara? Falando agora de heavy metal, ter o metal melódico, ter o thrash, ter o death, ter o, sei lá, o white metal, o black metal, sei lá, os 300 nichos que existem dentro do heavy metal. Parece que ainda querem, cara, separar ainda mais por ideologias políticas. Eu não vou entrar no mérito de A ou B, mas por ideologias políticas. Como é que tu enxerga isso, cara? Tu que era um cara que escreveu para a Brigade. Como é que tu percebe isso hoje? Que a gente vê, sei lá, uma boa parte dos jornalistas não mais considerando a música que o cara faz, que é a arte do cara, mas o que o cara pensa a respeito de outras coisas. Como é que tu enxerga isso, cara? Olha, primeiro, a gente tem que entender que tudo muda. Tudo vai evoluir, tudo vai... né? Quando eu estava na Brigade, a música gratuita era um medo. Então, Metallica, o Offspring, faziam propaganda para não pegar. E tinha pessoas que achavam legais, porque o pessoal mais underground gostou disso, porque era uma forma de se promover. Os músicos que estavam esquecidos também gostaram. Agora, quem estava vendendo milhões, como o Metallica ou Offspring, não era interessante. Como a Britney Spears não era interessante. Então, estava na cara que ia virar o que virou. A internet dá espaço para todo mundo. Hoje em dia, para mim, jornalismo cada vez mais... acabou, porque todo mundo pode escrever, ter um blog, ter um programa no YouTube. E não tem como a gente tentar acabar com isso. Não tem. Evolução, é a mídia, é a tecnologia. Não adianta ficar batendo cabeça contra isso. Né? Eu, para ser sincero, eu não me vejo mais trabalhando com jornalismo. Eu colaboro com a Dinamite. Quando eu tenho algum show que me interessa, eu tento me credenciar. Não fui credenciado para o Def Leppard do Motley Crue, não fui credenciado para o Black Rose. Fui só no festival do Slipknot aí. E hoje eu estou mais focado nos livros, porque o livro ainda tem aquela magia, que quem gosta de ler dificilmente lê para a internet, de comprar livro, de sentar e ler. Ainda tem a magia que a revista não tem mais. Né? Então eu estou focando no livro, eu acho que no livro você coloca todas as suas experiências, todo o universo que você aprendeu, tudo que você gosta, o que você pensa e por que você pensa, né? E a revista, eu acho que é o seguinte, hoje em dia, o que está acontecendo com a mídia? O cara aproveita para colocar as ideias dele. Então, por exemplo, na ocasião, quando nos anos 90 teve aquela invasão de bandas religiosas, tanto cristãs, que até teve atrito de banda católica com evangélica, as bandas Krishna também, hardcore Krishna, e o pessoal aproveitava para querer colocar influência. Então, às vezes, o cara era ateu, mas ele achava o som legal. E ele assistia a banda e ficava alguém no ouvido dele. Ou mesmo as bandas de black metal que tentavam influenciar o cara a não acreditar em Deus, que eu achava um absurdo, hoje é a política. Então, quer dizer, o cara que é de direita não pode ouvir Rage Against the Machine. Isso é absurdo. Absurdo, total. O cara tá lá com a som. O Iron Maiden sempre se declarou uma banda de direita, então quem é esquerda não pode ir no show deles. Então eu acho que hoje em dia não é só o heavy metal, o rock. A mídia, o ser humano está aproveitando para tentar influenciar o pensamento dele dentro. Que outro dia eu fui ver aí que quem era do rock, quem era do heavy metal, tinha que gostar de super-herói. Eu nunca gostei, eu sempre adorei desenho animado e nunca fui fã de super-herói, mas tem que gostar. Onde está esse contrato? Quem é do rock tem que ser ateu. Quer dizer,
A galera tenta influenciar, mas isso é de ser humano. Então isso daí não é tanto a música, é a mídia social, é o Facebook que a pessoa tenta ter um poder através dele. Eu tenho uma opinião, ô Sérgio Omar, não está te agradando? Corta. Não significa que você é inimigo da pessoa. Eu, por exemplo, tenho amigos que converso, mas eu não quero ser amigo de Facebook. Entendeu? Agora, em relação a essa expansão, essa tecnologia, essa força que hoje em dia a mídia tem, tá na cara que o rock, o heavy metal, o hardcore vai se desdobrar, vai se desmembrar cada vez mais. Então o cara vai inventar agora, heavy metal junto com axé, porque o cara gosta, e vai inventar e vai colocar no Facebook. Hardcore com rock progressivo, e vai colocar. E quem não quiser ouvir, porque ele tá desmembrando de uma forma, né? Como também tem cara que tenta colocar no Rock in Rio. Agora eu fui obrigado a ouvir que a Ludmilla e a Anitta tem a ver com rock and roll. Eu não vou nem debater isso aí, cara. Não vou nem debater. Porque elas têm atitude e mostram as pernas. Então a Matilde Mastrange era rock and roll, porque ficava pelada nos anos 70 na porno chanchada. Então sabe o que eu acho, cara? A Cadillac seria ídolo do rock, então, né? Eu acho o seguinte, ouve o que você gosta, tá? Põe o que você... Quem conhece o movimento, quem conhece o rock and roll... Pô, eu fui de uma época que eu era contra que você num festival de metal não podia ter outro estilo de rock. E eu achava até meio exagerado. Mas hoje também estou querendo fazer... Porque é o seguinte, é muita gente falando, é muita gente com poder, é muita gente com a mídia. Que de um lado é legal, é uma liberdade, né? Não é uma ditadura. Mas cada um vai querer falar uma coisa, impor alguma coisa e criar alguma coisa. Então eu acho que bola pra frente. Certo. Falando agora do livro, cara, os festivais de rock. Seguinte. Aí, que bonito, cara. A capa bacana pra caramba, né? Do Close Up ali, eu lembro desse Sex Pistols, é do Close Up Planet. Do caralho. Quem fez foi o Perna do Genocídio. Pô, Perna, gente boa pra caramba. Já falei com o Perna aqui também. Cara, de onde veio a ideia de fazer um livro para falar dos festivais de rock? O lance foi o seguinte, né? Eu sempre tive vontade de escrever sobre futebol. E eu sempre pensava num tema, nunca vinha. A idade foi chegando, eu desde os meus 20 e poucos anos falava em escrever livro, cheguei aos 40, falei, bem, tá na hora de eu escrever, né? Tô 20 anos aí prometendo livro. Aí surgiu, quando o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, escreveu um sobre 55 jogos de Copa do Mundo, eu falei, pô, que legal, eu vou escrever os 100 maiores do Brasileirão. E eu escrevi. Quando eu lancei o do Brasileirão, começou aquela pressão do rock. O pessoal falava, cara, e aí, livro de rock? Livro de rock, meu. Porra. Ô, mano, você é do rock, né, cara? E depois, há muitos anos, eu havia feito um curso de web designer e o professor falou assim, olha, eu não quero nem livro de rock nem de futebol. Eu quero uma terceira paixão sua. E aí eu estava passando numa livraria, comprei um livro da Brigitte Bardot, né, da minha musa, né, deixa eu até mostrar a foto dela aqui, com outras duas musas aqui. E aí eu peguei e fiz uma página da internet sobre atrizes. Quando um dia eu estava abrindo, limpando o computador, eu peguei essa página e transformei em livro. Aí a pressão aumentou, falou, cara, você escreveu um livro sobre atrizes da década de 50 e não de rock. Falei, cara, eu não consigo lembrar um livro sobre rock, não tô com tema, cara. Eu falei, puta, o que eu vou fazer, meu? Eu não tenho, meu. Tô falando do meu cabelo, deixa eu dar uma arrumada aí, tô metendo pau no meu cabelo. Entrou os cabeleireiros aí, tem uma galera da moda aí, deixa eu dar uma arrumada no cabelo. Aí eu peguei, um dia eu fui arrumar a gaveta, sempre arrumando as coisas, né? Achei muito ingresso de festival de rock. Achei muito ingresso. Falei, puta que pariu, já sei. Vou fazer os festivais de rock. E fiquei pesquisando, lembrando de... O primeiro festival do Brasil, assim, com estrutura, foi em 75. Foi só banda nacional, né? Foi aí o Tutti Frutti, o Mutantes, o Raul Seixas, né? E aí nasceu o Rock in Rio 1. Aí comecei a lembrar, rolê de rock, Close Up Planet. E muitos deles eu fui nos anos 90, antes de ser do jornalismo, né? E o trabalho de pesquisa, cara, principalmente desses festivais mais antigos, assim, que demandou muito tempo. Como é que foi esse trabalho, cara? Prazeroso, né? O Alexandre... O Ale Piqueira aí, que é um cabeleireiro maravilhoso aí, ó.
As clientes aqui de São Paulo, vai no Ale Piqueira aqui, ó, faz um corte maravilhoso. Faz luzes. Então, não, a pesquisa, olha que tá, o Sérgio Omar, se você vai escrever um livro específico de qualquer assunto, você tem que ter paciência para pesquisar, né? Então, eu acho que hoje em dia o Wikipédia, acho que hoje em dia o YouTube, principalmente, ele te passa uma confiança. Principalmente o YouTube. O YouTube, ele... Porque eu acho que a imagem, entendeu? A imagem te dá aquela emoção. Você pode lembrar de algumas coisas, pôr no papel. Você pode entrar no Wikipédia e começar a ler no Google. Mas a imagem, mostrando uma cena de um festival de rock que aconteceu em 88, do Supertramp, e você te passa aquela emoção, você sente mais ou menos, você encontra detalhes, que nem você falou do futebol, você pegar um jogo da década de 70, com a narração da época, com as propagandas da época, te passa uma emoção maior, né? Então é isso. Eu acho que é o seguinte, ler bastante, mas a imagem ajuda a você dar vida ao seu livro. E quantos festivais compreendem o livro? Eu lembro uma vez que o Gastão Moreira começou a ler no programa dele, cara. E eu, para ser sincero, assim, de cabeça eu não lembro. Eu posso até dar uma olhadinha por cima. Eu vou falar rápido pra galera aí, tá bom? Dá pra falar rapidinho, pode ser? Beleza, beleza. Rock in Rio, Monsters of Rock, tinha o show do Anistia, que foi em 88, Close Up Planet, Skull Rock, 89 FM, Free Jazz, Team Festival, Live Lounder, Claro que é Rock, Campari Rock, Planeta Terra, Maquinária, Hard in Rio, SWU, o Moa, lá do Maranhão, né, que é café com leite, Lollapalooza, Rock Station, Maximus Festival, Trip Festival, Solid Rock, é isso. O Moa é café com leite. É o Fluminense, da terceira divisão foi para a primeira. Acho que vai. E, cara, de todos esses festivais, tu disseste que comparecesse alguns, né? Alguns tu tivesse a oportunidade de comparecer, assim. Foi mais tranquilo escrever sobre esses que tu participasse? Cara, o Rock in Rio, você acha muita informação, né? As imagens boas, porque tinha uma Rede Globo por lá, ao lado, tem muita informação na época, muito jornal. E, por exemplo, o close-up, as imagens são muito ruins. Uhum. Foram poucos credenciamentos. Por mais que eu estive presente em 96, não é tudo que você vai lembrar. Ainda mais que você não era mídia na época, você estava lá para curtir, você era mais novo. Então não é todos os festivais que você lembra assim com autenticidade, né? Então você tem que fazer um esforço um pouco maior. Agora o Rock in Rio é até um exagero de informação, como o próprio Lollapalooza. E é claro que no livro, o outro falando que sertanejo e rock tem a ver. Eu acho que no livro você tem que pegar só... Porque o Rock in Rio, né, tem muito intruso, banda que não é rock, né? Não precisa nem ficar falando aqui. E o Lollapalooza nem é um festival de rock, é um festival que o rock é chamado. Uhum. Então, eu vou dizer que o Rock in Rio é o que mais deu estrutura para você escrever. E a parte maior do teu livro, dedicado ao Rock in Rio, seria? Não. O Rock in Rio tem mais coisa. Assim, você, por exemplo, um show do Scorpions, do Queen, do Guns N' Roses em 91. Você é até obrigado a engrandecer pela grandiosidade que foi. Exato. Agora, é claro que o Campari Rock teve um show do MC5, com músicos do Muddy Honey. Pô, pra quem é mais que nem a gente, mais fiel, mais do underground, sabe o que representa isso. Mas é claro que não vai ter tanta informação, claro que não vai ter assim, não vai ter tanto impacto para quem lê, né? Para quem é do rock and roll, sim, sabe o que a palavra MC5 passa. Uhum. Mas porque agora o Guns N' Roses, o Iron Maiden, até quem não é do rock vai se interessar em ler, quem pegar por acaso, né? O próprio AC/DC. E Adriano, com relação assim, pegasse, né, lançasse o livro,
Lançasse o livro. A repercussão dele, cara, na mídia, as vendas, como é que tá? Como é que foi e como é que tá isso hoje? Olha, eu vou ser sincero, a pandemia atrapalhou bastante. O livro, assim, não teve... Eu tive um patrocínio baixo, porque ele não ficou barato, porque o livro tem mais de 400 páginas e muita foto. Ele não saiu colorido como era para sair, então ele ficou de forma underground. Ele é um site que você entra, compra, ele é confeccionado. Eu estou ainda procurando patrocínio para ele ser lançado nas lojas, entendeu? Com material melhor. O livro foi meio underground, entendeu? E então é aquilo lá. Ele não teve uma boa venda, muito abaixo dos outros livros das atrizes e do futebol. O do futebol tá para chegar a 1000 livros, né? Que para quem não é famoso. Então eu falo que ainda não, na minha opinião, ele já foi lançado há 2 anos e pouco, mas ainda não teve um lançamento oficial. Falar nisso, desculpa cortar, tem um amigo meu, o Donda, que tá aí. O Donda aparece comigo no festival de rock, aqui, ó. Ele e o Nescau. Então é isso que eu te falo, né? Ainda não está com uma produção como eu queria, não está nas lojas. É triste você escrever um livro e não vem nas lojas. Hoje em dia, esse negócio de internet, o pessoal alega que as lojas elas exploram muito e querem vender tudo online. Não é tudo na vida que tem que ser online, cara. Exato. Então, para ser sincero, eu ainda estou atrás de patrocínio para ter um lançamento, um relançamento, uma coisa mais profissional. As vendas não foi grande coisa, estou sendo sincero aqui. Eu também não tive o grande apoio da mídia grande do rock, tá? Eu vou ser sincero, quero mandar um abraço pro Gastão Moreira e pro Pomba, que foram 2 pessoas que ajudaram muito, mas ainda não teve um apoio que eu achei que teria. Estou falando a verdade aqui, sem escrúpulo, sem me preocupar se alguém vai se ofender ou não. Isso é foda, né, cara? Porque a gente tem, ainda que hoje a gente possa ver no mercado muita biografia, né, cara? Tem algumas editoras aí que têm focado muito nesse tipo de trabalho, mas um trabalho como esse teu, de pesquisa e ter catalogado, por exemplo, festivais, é um negócio interessante, assim, não ter um suporte maior, principalmente como tu disseste da mídia, né, cara? De outras revistas, de sites maiores que poderiam, pelo menos, fazer uma campanha, propaganda e tal, e depois se queixam que, cara, porque a gente não tem apoio, não sei o quê. Isso é uma coisa que eu sempre recorro aqui, cara, sabe? Que eu sempre acabo falando aqui, que a gente vive num ciclo, entendeu? Às vezes a banda se queixa assim, porque a gente manda material, aí o pessoal não elogia. Pô, a gente tem que elogiar quando merece elogio, criticar quando tem que criticar. Mas assim, ó, um depende do outro. Eu vou falar, por exemplo, o cara me manda um EPK lá, né? Um press kit digital. Aí ele me manda, aconteceu já de vir para mim, o nome do álbum, né? Do trabalho do cara, lá da banda do cara, o nome das músicas e mais nada. Nada, absolutamente nada. Sem a capa, sem nenhum tipo de informação, página no Facebook não tinha. Cara, e aí como é que eu faço uma resenha de um trabalho desse? Então, não é tipo assim, tem uma cobrança às vezes, e aí eu quero dizer isso, que às vezes a gente, enquanto mídia especializada, cobra muito, e quando a gente tem a oportunidade de ajudar, a gente não ajuda, entendeu? É esse tipo de situação que eu quero colocar. Eu não sei se é isso que também quis dizer, que de repente não tem esse apoio maior de quem está lá em cima. Não, mas sabe o que eu acho gozado, Sérgio Mar? Quando eu lancei o do futebol, o pessoal do rock falou, saiu em revista, fui entrevistado no 89, o do rock ninguém se interessou. Sabe? Então é coisas que você não... Eu me interessei. Não, mas você está entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, porra, agora, eu que não sou da mídia esportiva, já escrevi no UOL, já escrevi no Torcedores, quando eu lancei do futebol, o PVC mostrou, a ESPN mostrou, a Sport TV mostrou, a Transamérica fez matéria. Quer dizer, porque eles se preocuparam com o conteúdo e não com a pessoa que escreveu. Interessa o que está sendo oferecido. Agora, o do rock, um livro desse, com uma pesquisa, um livro de 400 páginas, com uma pessoa que viveu esse universo, com eu que sou do rock, uma pá de gente inventando desculpa para não entrevistar. Quer dizer, porra, é uma coisa tosca, né? Depois fala da união, da ajuda, do underground, pô, não é com história para dormir, não. Isso é foda, né, cara?
Falando um pouquinho então, cara, agora vamos dar só uma pincelada, porque o assunto aqui é o rock, mas no futebol, cara, escrevesse os 100 maiores jogos do Campeonato Brasileiro, né? Uma pergunta, você é Grêmio ou Inter? Ah, sou Grêmio, cara. Grêmio, toda a vida. Grêmio, né? Tá o Soares apavorando, hein? Hoje tem jogo, agora às 8 horas tem jogo, né, cara? Copa do Brasil aí. Ferroviária do Ceará. Ah, é brabo essas primeiras fases. Mas ano passado, cara, meu time foi eliminado pelo Mirassol, velho. Mirassol, cara. Mas isso aí todo mundo passa. É. Então, a minha prima é gremista, ó. Ela mora no Rio, virou flamenguista, mas ela é gremista, ó. Mora lá no Rio de Janeiro. Bom, olha, é uma outra paixão que eu tenho, né? Aqui no meu grupo aqui tem uma galera que joga futebol lá no bairro, né? Honrar a camisa dos times lá do Brás. Mas Deus não me deu essa felicidade. Eu enganei um pouquinho no handball. No handball, quando eu era adolescente, mas né, quando eu comecei a me tornar jovem, já vi que eu não era para o esporte coletivo, né? Pratiquei Kung Fu muitos anos. Então, eu tinha uma paixão e um conhecimento muito grande. Eu sou daqueles caras que Copa do Mundo, eu não perco um jogo. Eu assisto a reprise de Panamá e Tunísia. Da paixão que eu tenho pelo PP. Então, eu tenho as tabelas da revista Placar de forma católica, de 82 para cá. Um tio meu, irmão da minha mãe, me deu a tabela da Copa de 70. Eu não tinha nem nascido, ele guardou. Então, o pessoal falava, você tem conhecimento. Eu acho o seguinte, Sérgio Omar, o Campeonato Brasileiro, ele é muito maravilhoso. É melhor que o italiano, que o espanhol, que o inglês. Para mim é. Pode dar risada, Eu acho também. É maravilhoso. Porque você para pensar, o Bahia é a 10ª torcida do Brasil. Tem 2 milhões de torcedores. Você tem São Paulo, 4 times que são rivais, 4 no Rio. Você tem times do interior de São Paulo que são. Você tem torcidas do Nordeste grande. Então não vem falar que não é. A única merda é que é o seguinte: o Campeonato Brasileiro sofreu muito problema político. Chegou a ter 90 times. Mata-mata, time que era a melhor equipe e não era campeão. Campeonato que mudava de nome. E campeonato que não valeu e voltou a valer. Judiaram muito do Brasileirão. Mas de pontos corridos para cá, ele é o melhor campeonato. Não estou sendo regional. Porque os craques nossos vão para a Europa e a gente produz outros craques. Muito jogador bom aqui da América do Sul vem jogar aqui. Então nós temos o melhor campeonato. Porque é o seguinte, em 10 anos a gente tem uma média de uns 6 times que é campeão. Na Europa é 2 ou 3. Sim. Não vem falar, cara. O campeonato regional nosso é o campeonato nacional deles. Eu sou apaixonado pela Champions League, que é um show, é maravilhosa. Champions League, para mim, é melhor que a Eurocopa. Mas agora o Campeonato Brasileiro... Então eu peguei e falei, eu vou contar essa história. E contei. Muito jogador de futebol foi esquecido. Muito jogo maravilhoso, ninguém lembrava. E eu tive o prazer de conhecer o Ademir da Guia, o Roberto Dinamite, o Valdir Pérez, entendeu? O Edu dos Santos, o Dirceu Lopes. Receber... Alexandre, o melhor goleiro do Brasil foi Esmagadinha. Piada interna, gente. Então, cara, isso daí eu falo pra você que é uma história rica nossa. Rica. Não tem que falar de futebol por causa só do Pelé, da Copa do Mundo. Não, o Brasileirão nosso que é fantástico. E esses 100 jogos, cara, qual foram os critérios para serem os 100 grandes jogos, assim? Então, eu fazia uma análise de procuras no YouTube e no Google. Eu punha assim, Campeonato Brasileiro de 77. E eu via. É claro, cara, que você pega, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Vasco, tem muito mais procura do que um Atlético Mineiro e um Fluminense. E o Atlético Fluminense tem muito mais procura do que um Sport Recife. Então você tinha que fazer meio que uma porcentagem, né? Uhum. E o Napoli vai ser campeão italiano. Então você tinha que pesquisar bastante, você tinha que sentir aquele jogo, ler a reportagem, ter o impacto, ver os comentários do YouTube. Você tinha que sentir o que aquilo te passava. Que nem em 90, Sérgio Omar, eu coloquei Bragantino e Bahia, que foi um puta de um jogão, acabou 3-2 pro Bahia.
e o Vanderlei Luxemburgo era técnico do Bragantino. Então, você tem que fazer essa análise cautelosa para poder fazer o livro. Como eu falo, gente, livros específicos, você tem que ter um sentimento também. Ver o que aquele show, o que aquele jogo causou para poder colocar no papel. Você tem que passar aquela emoção. Você tem que fingir que estava no estádio, que estava na torcida, que estava pitando o jogo, que estava jogando. Quer ver um exemplo? Tem um jogo lá no livro, foi Bahia e Santa Cruz. O Bahia tinha que ganhar de 5-0 para se classificar. E o Bahia conseguiu ganhar. Você tem que passar aquela emoção. E o quinto gol totalmente impedido, mas o juiz pegou e deu um gol. Então é mais ou menos isso, né? É passar tudo. Eu conversei com o Dadá Maravilha, que ele jogava no Santa Cruz. Ele falou, cara, por mais que foi impedido, eu não acreditei que o meu time tomou o quinto gol. Nós deixamos o Bahia se classificar, né? Então foi isso aí, né? Cara, uma curiosidade, quais jogos ou qual jogo do Grêmio tem nesse livro aí, cara? Eu vou ser sincero, teve pouco jogo do Grêmio, me xingaram por causa disso, mas eu vou te falar, teve um que foi em 65, na Roberto Gomes, na Taça Brasil, que foi Santos 4, Grêmio 3. E vocês quase tiraram o Santos do Pelé no Pacaembu. O Pelé jogou no gol, machucou o goleiro, o Gilmar foi expulso, o Pelé foi pro gol. Outro jogo do Grêmio foi um 7-1 que vocês enfiaram no Figueirense. Foi 2008, lá em Santa Catarina. Você lembra, né? Lembro. E teve... Qual que teve e uma vitória do Grêmio, infelizmente, foi sobre o meu Palmeiras, em 96, 3-1. O Grêmio do Felipão, que o Paulo Nunes foi expulso e o Kleber, vocês ganharam de 3-1 de virada. Mas aí já era no mata-mata? No mata-mata. 3-1 pro Grêmio. Fechando pra final campeão, né? Portuguesa. Que inclusive aqui em São Paulo teve um gol do Fernando Diniz, que vocês invalidaram, hein? Foi um gol válido. O Palmeiras ia eliminar vocês. Agora, tem um jogo do Grêmio que você não vai gostar muito. Foi um que vocês perderam pro Inter de 2-1 de virada em 88, 2 gols do Nilson. Depois eles tomaram o pau do Bahia. Eles chamam aquilo de Grenal do século só porque eles ganharam. Só porque eles ganharam, cara. Puta jogão. Não, mas foi. Foi. O Jorginho jogou no Palmeiras, cara. Vocês tinham o Jorginho no ataque. Agora, claro que eu falo do Grêmio de 81, né? Do Paulo Isidoro de 81, que jogou muita bola no Grêmio, né? Eu faço um resumo do futebol do Paulo Isidoro. Agora, desculpa, hein? Eles têm 2 brasileiros só e o Inter 3. É muito pouco pro Sul, hein, cara? 5 brasileiros. Tu sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Eu vou falar em nome do Grêmio aqui. O Colorado tá há 40 e tantos anos, né, cara? Vai fechar 50, bodas de tudo que existe aí não vai ganhar. Mas assim, ó, o Grêmio aqui tem a seguinte cultura. Pode me cobrar. Vai começar o Campeonato Brasileiro, tá? Vai começar o Campeonato Brasileiro. Segunda rodada. O Grêmio vai poupar titulares. Porque vai ter a Copa do Brasil, vai ter a Copa do não sei o quê, a Copa do Capeta. Cara, a gente tem um grupo de gremistas no WhatsApp aqui e a gente fica puto com isso, porque a gente quer ganhar um Campeonato Brasileiro, cara. E os últimos anos mostraram que dá para ganhar. Agora os caras largam. Por exemplo, assim, ó, o Inter e o Corinthians, aquele Brasileirão de 2021, do Edenilson, 41 anos lá. 2005. Tá? Não, eu digo agora esse último que teve aqui. Foi na pandemia que o Edenilson fez o gol aos 49 e estava impedido, sabe? E que era contra o Corinthians, que o Flamengo já tinha terminado o jogo 0-0, tinha perdido pro São Paulo e estava esperando o resultado do jogo do Inter. Cara, assim, ó, se o Inter não tivesse perdido pro Sport no Beira-Rio, o Inter era campeão, entendeu? Dá pra chegar. Só que, cara, eu não sei o que acontece. Com o Grêmio, eu sei que é isso. O Grêmio não quer ganhar o Campeonato Brasileiro. Não quer. Tem um ranço com a CBF, eu acho, eu não sei o que é, e prioriza a Copa do Brasil. Eu quero ganhar o Campeonato Brasileiro, cara. Eu gosto do Campeonato Brasileiro. Eu gosto. Gosto mais do que da Copa do Brasil. Mas parece que eles acham mais fácil, porque é jogo lá, jogo cá, mata-mata. Eu acho mais difícil. Eu vou te falar. Porque se tu for mal no primeiro jogo, para recuperar no segundo é foda. Agora o Brasileirão toda rodada te dá a chance de recuperar. E aqui tem essa cultura. Infelizmente o Grêmio, como instituição, acho que criou essa cultura que de uns tempos para cá não quer mais saber de Campeonato Brasileiro.
Não dizem isso Agora, externamente, né? Mas a gente percebe. uma pergunta para você. Em 2005, o Corinthians roubou o Inter ou não? Não. Ah! Aonde está escrito isso, cara? Lá nas estatísticas tá Corinthians campeão, cara. Remarcaram o jogo, foi pênalti no Tinga. Adriano, olha só, eu sei, eu concordo, cara, eu sei que foi, eu tô falando de sacanagem aqui, mas vamos para a última rodada, tá? Última rodada do Campeonato Brasileiro, desse ano aí. Se o Inter empatasse com o rebaixado Curitiba, tá? Se ele empatasse com o rebaixado Curitiba, era campeão, porque o Corinthians perdeu pro Goiás. O que o Inter fez? Perdeu pro Curitiba. Verdade, verdade. Entendeu? Então, assim, ó, botar sempre no dos outros é fácil pro Colorado. Mas eu vou te falar para você. Juntando a Roberto Gomes Pedrosa, Taça Brasil, o Inter é o maior vice do Brasil. Acho que eles têm 9 vice, não tenho certeza. Vice do Bahia, vice do Flamengo, é vice de todo mundo, cara. É, vice de todo mundo. Dá um jeitinho de ser vice, vice do Atlético Paranaense na Copa do Brasil, dá um jeito. Sempre consegue. Nossa! Vice do... sempre consegue. Vice mundial. Mazembe, né? Mazembe. É que depois o Atlético, o Flamengo, eles que fizeram escola, né? Mas o primeiro foi o Inter. Isso ninguém tira do Inter, que o primeiro a ser eliminado foi o Internacional. Isso ninguém tira dele. Mas, Adriano, vamos voltar a falar aqui dos festivais de rock, senão a galera vai ficar passada aqui. Cara, se tivesse que acontecer um Adriano Coelho Festival, quais seriam as bandas escaladas para esse festival, cara? Nacionais e internacionais. Pode botar, nacionais e internacionais. Vamos colocar 8 de 2 dias, 4. 8 bandas nacionais e 8 bandas internacionais. Olha, pode ser banda que não existe mais, pode ser qualquer coisa ou não? Pode. Tá bom. Pode. Vamos lá. Hoje seria, porque eu tô sempre mudando, né? Hoje seria Black Sabbath com Ozzy, o The Cult, o Ramones e o AC/DC. Tá bom? Tá bom. Então uma noite, né? Uma noite. É. Olha, banda nacional, vamos lá. Eu sou muito fã de Sepultura. Pode ir pôr com o Max, mas eu gosto com o Derek. Deixa eu ver uma outra banda nacional que eu gosto, que eu vou muito no show. Pela amizade, pela camaradagem, colocaria o Torture Squad. Banda. São parceiros de balada, já viajei com eles, né? E eu vou quebrar um pouco a tradição agora do metal, vou cair mais pro rock and roll, se você me permitir. O festival é teu, cara. Eu vou colocar o Tutti Frutti da Rita Lee e o Camisa de Vênus. Legal, cara. Camisa. Dá pra ir nesse show? Pô, dá tranquilo, né? Pô, cara, só de ter Ramones aí já vale o ingresso. O AC/DC, o Black Sabbath, meu Deus. Brother, pra gente encerrar, eu queria te agradecer, né? E que tu passasse o serviço do livro aí, se alguém tiver interessado novamente, né? Daqui a pouco alguém chegou agora aqui, como faço para adquirir o livro? Qualquer um dos teus livros, na realidade, né? Se alguém quiser adquirir, se interessar, deixar o espaço aqui para te vender o peixe, cara. Muito fácil. Entra no YouTube, coloca lá Adriano Escritor, que vai ter um vídeo mostrando os 4 livros. Os 4 livros vai colocar só no Google, vai falar todos os lugares que está vendendo. Adriano Coelho, escritor. Vou até colocar aqui, ó. Adriano Coelho, escritor. E aí, isso no YouTube. E aí você vai ver todos lá, tá? Eu vou mostrar aqui o meu primeiro romance, meu último livro. Esse aqui, ó. Esse aqui foi lançado em Portugal. O universo dela, né? Então eu peguei os 2 universos do rock e da dança e misturei e fiz esse livro. Pô,
Bacana, cara. Bacana. Perguntar pra minha prima se ela terminou de ler o livro, que ela, desde que eu lancei, ela tava lendo. A gremista não respondeu. Mas então tá, cara. Adriano, mais uma vez, brigadão, cara. Legal trocar essa ideia contigo, falar aí. Quem sabe mais pra frente, cara, fazer uma live aí pra gente falar sobre futebol aí, cara, que eu acho que vai render, vai ser legal. Aí, fazer uma espécie de mesa redonda, botar um colorado aqui, de palmeirense, né? Daqui a pouco botar um corintiano aí, fazer um bate-bola aí de futebol também aqui, cara. Mais uma vez, brigadão, brother. Eu que agradeço, cara. Estamos aí. E faz tempo que eu não vou para Porto Alegre. Abraço. Quando aparecer aí, dá um toque. Um abraço. Demorou.